Dando continuidade à nossa sequência de vídeos que ilustra a parte de dinâmica dos blocos, eu queria colocar mais forças. A gente já sabe como o peso age, como a normal age, onde estão as suas reações, a gente já sabe o que é uma força de contato. Vamos colocar um fio na nossa brincadeira? Olha só que coisa interessante. Eu tenho aqui uma superfície horizontal, tenho aqui esse bloco, tenho um fio entre esses blocos e tenho a minha força externazinha F que está puxando o conjunto. Bloco A, bloco B e o fio entre eles. Meu amigão, com bem tranquilidade, com bem calma, a gente está aqui para fazer um trabalho de democratização. Qual é a intenção? Mostrar de que é acessível sim, tá legal? E isso é uma forma da gente devolver para a vida tudo que ela já nos deu nessa carreira toda aí de educação. Olha só, se a gente fosse ser bem detalhista aqui, observa. A Terra puxa o corpo A puxa a Terra, beleza? Você não vai ficar mais fazendo isso tudo que dá muito trabalho, mas nessa primeira apresentação eu vou fazer em respeito ao meu amigo que faz 9º ano e que faz primeira série. Ele merece entender dinâmica desde o começo, ok? Minha mão puxa o corpo puxa a minha mão, beleza? Esse corpo A, por sua vez, comprime o piso com uma ação normal de compressão. Normal porque forma 90 graus. Ação, reação. Quando você olha para uma parede e para o piso, a gente pode dizer que a parede é normal ao piso. Esse normal é um sinônimo de perpendicular. Tranquilo? Amigos, o corpo B, por sua vez, comprime o piso e a toda ação tem uma reação. Olha que beleza! Tudo que a gente já sabia já foi colocado. Mas na minha cabeça, quando eu tive o primeiro contato com tração, na minha cabeça, eu imaginava assim, que o corpo A puxava o corpo B com uma força que se chama tração e o B puxava o corpo A. Mas faz até sentido, fica bonitinho. Mas, amigos, parem e pensem. Se isso aqui fosse uma pessoa, isso fosse um barbante, e aqui outra pessoa, quando eu quero puxar a outra pessoa, eu não tenho que puxar, né, o fio. Então, o fio é um dos nossos corpos. Apesar de nós estarmos no ensino médio, e no ensino médio os nossos fios serem ideais, eles não têm massa, mas ele é um corpo. Então, vamos representar o fio por um pontinho chamado centro de massa do fio, só para poder fazer uma representaçãozinha das forças no fio. O corpo A puxa o fio puxa o corpo A. O centro de massa do fio puxa o corpo B, o B puxa o fio. As forças que estão agindo no fio na realidade, olha onde é que elas estão. Lá no centro de massa do fio querendo rompê-los, querendo esticá-lo, querendo tracioná-lo. Romper por tracionamento. E aí, a gente vai fazer a limpeza do mesmo jeito porque a gente está nesse objetivo. Tornar isso daqui uma coisa mais palpável. Amigões, olhem aqui. Não precisa representar essa reação ao peso, pois ela não está no bloco. Não precisa representar essa normal aqui, pois ela está no piso. Não precisaríamos representar as trações no fio, porque ela está no fio. Essas trações nunca foram nos fios. Elas são do fio no bloco. Beleza? Para a gente falar correto. Essas duas forças não realizam trabalho aqui nesse exemplo. Essas duas forças também não. E essa força está na minha mão. Olha só, depois de feita a limpeza, lembra que tu pode voltar esse filme quantas vezes tu quiseres. Quantas vezes tu quiseres. Que tal usar aquele artifício que a gente combinou? De isolar os blocos? Olha só. O corpo A, ele anda para a direita porque só tem uma força externa, que não tem ninguém puxando para o outro lado. Então,
F menos T é a força resultante no corpo A, igual a massa de A vezes a aceleração. Já o corpo B, nós temos ali que o T é igual a massa de B vezes a aceleração. Meus amigos, a física acabou nesse momento, porque eu apliquei a segunda lei de Newton em cada bloco. E quando eu for fazer essa adição aqui, ela é uma adição matemática, beleza? Porque fisicamente ação e reação não se equilibram, elas estão em corpos distintos. Coloquei a aceleração em evidência, olha só. Como é que seria o lado matemático desse problema? Ele me daria a força e as massas para eu descobrir a aceleração. Viria aqui nesse corpo, tenho a massa de B, acabei de descobrir a aceleração, tenho o valor da tração. Beleza pura? Vamos colocar mais um exemplozinho envolvendo tração? Agora, vamos fazer o problema sem mais colocar todas as reações? Pode ser? Para a gente ser mais objetivo? Então, olha só, eu vou colocar aqui um sistema onde nós vamos ter um plano vertical, onde nesse plano vertical nós vamos ter um corpo A de massa 8 kg e nós vamos ter um corpo B aqui. Esse corpo B vai ter massa 2 kg. Que forças rigorosamente interessariam nesse problema? Peso de A, que vai valer 80 se a gente considerar a gravidade como 10. Nós temos um fio, então nós temos uma tração, tudo beleza? Não precisa colocar peso e normal em B, pois eles não vão estar envolvidos no trabalho dessa questão, tá? No fato de agir no deslocamento. Isolando os blocos, o que nós teríamos? O corpo de A teria como resultante peso de A menos T igual a massa de A vezes a aceleração. Já o corpo B teria como resultante a força T igual a massa de B vezes a aceleração. Olha só, aí acabou a física. Nós estamos indo para o lado matemático. Menos T com mais T, Jesus leva. Ficou que PA é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Tem um amiguinho que está fazendo 9º ano, tem um amiguinho que está fazendo 1ª série, ele não precisa estar ainda no pré-vestibular para entender isso não. No pré-vestibular a gente faz uma revisão. A brincadeira toda começa lá no 9º ano e na 1ª série do ensino médio. O peso do corpo A, meus amores, 80 newtons. A soma das massas, 10. Então nós temos aí uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Se eu quiser descobrir, por exemplo, a tração nesse fio vai ser a massa de B, que é 2, vezes a aceleração, que é 8, 16 newtons. Vamos junto? Então, vamos usar esse tempinho que nós ainda temos para fazer mais um exemplo, tá? Usando fios. E agora eu queria te fazer uma provocaçãozinha, só para a gente terminar. Vamos colocar 2 fios, tá legal? Vamos colocar 2 fios. Eu poderia ter essa situação, onde eu tenho um corpo aqui, um primeiro fio, um outro corpo aqui, um fio e um outro corpo aqui. Vamos combinar uma coisa entre nós. Eu acho que chega da gente ficar decorando questão, né, cara? A gente poderia entender qual é o conteúdo que está envolto ali. Legal? Quando a gente está pegando um problema desse, isso aí é lei de Newton pura, dinâmica dos blocos, né? Peso de A e normal de A, uma perda de tempo colocar. Vamos colocar aqui 6 kg, 3 kg e 1 kg. Apenas a título de curiosidade para o meu amigo do 9º ano, da 1ª série. Mas Vasco, como é que os corpos aparentemente do mesmo tamanho têm massas diferentes? Eles podem ser feitos de materiais diferentes, amigo. Ok? Então não fique se mirando por tamanho, não.
Vou chamar esse fio aqui de 1, então bem aqui nós vamos ter uma tração T1. Vou chamar esse fio aqui de 2, vou chamar essa tração de T2. Olha só, peso normal aqui é gastar energia à toa, tá? Esse sistema anda para a direita, pois nós só temos força para a direita, externa, e nós vamos aqui isolar os blocos. Olha só, o corpo A tem como resultante F menos T1 igual a massa de A vezes a aceleração. O corpo B tem como resultante T1 menos T2. Mantenha a tranquilidade, isso é essencial do nosso trabalho. E no corpo C nós temos o T2, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A física acabou, agora é matemática. F, vou colocar as acelerações em evidência. A gente às vezes comete erros matemáticos muito introdutórios. E qual o problema? Corrige. Beleza? Corrige. É só não insistir no erro. Se a tua força F vale 60 e a soma das massas vale 10, 6 e 3, 9, 1, 10, a nossa aceleração vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado. Se eu quisesse descobrir o T2, a massa de C, que é 1, vezes a aceleração, que é 6 newtons. Se eu quisesse descobrir o T1, T1 menos 6 igual a massa de B vezes a aceleração. 18 com 6, 24 newtons. Amigos, como vocês podem ver, trabalhar com leis de Newton não é nada do outro mundo. Agora, organização é essencial. Você saber fazer a representação das forças que são envolvidas naquele deslocamento é essencial. E lembrar que a única equação que nós temos aí é a segunda lei de Newton. Ok? Esperamos com esse vídeo ter clareado um pouquinho mais sobre isso. Lembre-se, nas nossas playlists aí, nós temos plano inclinado, força de atrito, temos outros vídeos que vão te ajudar bastante nisso daqui. Espero que você tenha tirado proveito. Até uma próxima oportunidade.